eu te convido a aprender um pouquinho mais sobre Jesus. No capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 16, diz assim: e todos nós temos recebido graça sobre graça. Graça é favor ou merecido. E o que será que João quer dizer com graça sobre graça? Graça em cima de graça. Graça seguida de graça é o que nós recebemos com a encarnação do Filho. Quando Jesus veio em carne, foi manifestado a nós graça sobre graça. É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Eu te desafio a ficar até o final desse vídeo e ser ricamente edificado juntamente comigo por essa palavra. O Criador do mundo agora está prestes a nascer do ventre de uma jovem. O Criador do mundo não tem espaço em nenhuma hospedaria porque não se achou lugar para ele. Agora o Criador do mundo está envolto em panos simples e humildes em uma manjedoura. O Criador do mundo recebe visita de pastores. Eles foram noticiados sobre o seu nascimento e não pessoas importantes daquela época. O Criador do mundo agora é criado numa carpintaria, tem os seus dedos calejados, homens de dores, experimentado em trabalho. Eu não merecia que ele nascesse numa manjedoura. Eu não merecia que não houvesse lugar para ele. Eu não merecia que ele calejasse os seus dedos numa carpintaria. Eu não merecia que ele passasse fome, frio, sede ou calor. Eu não merecia que na sua cabeça fosse colocada uma coroa de espinhos. Eu não merecia que ele fosse pisado, chicoteado. Eu não merecia que ele fosse colocado entre dois malfeitores. Eu não merecia que ele sentisse sede no lugar de água fosse lhe dado vinagre. Mas ele se submeteu a tudo isso em concordância com a vontade do Pai. E eu te pergunto, por quê? Porque o Verbo teve que se encarnar. Porque Jesus teve que se despir da sua glória. Ora, a justiça de Deus e o juízo de Deus são algo inescrutáveis, inatingíveis. A ciência de Deus, como diz o salmista, é tão alta que eu não posso atingir. A minha mente não é capaz de medir e eu não posso medir com a minha justiça a justiça de Deus. Eu não posso tentar entender os parâmetros de Deus. E ele determinou que aquele que pecar tem que pagar. Quando o povo de Israel estava no deserto, o povo sofria de serpentes ardentes pelo deserto. Deus mandou que Moisés construísse uma serpente de bronze, que aquela serpente fosse levantada para que todos aqueles que fossem picados por aquelas serpentes olhassem para a de bronze e fossem imediatamente curados. Aquele fato não era uma idolatria, aquele fato era Deus dizendo para os homens: olha, quem foi que fez o mal? Quem foi que causou o dano? Quem é que está promovendo a morte? Foi a picada da serpente. Então olhe para o causador do dano e seja curado. Quando eu vejo Jesus pendurado na cruz do Calvário, eu me vejo pendurado na cruz do Calvário. Eu vejo o ser humano, eu vejo Adão, eu vejo o homem que merecia castigo, eu vejo a figura humana, eu vejo o homem porque foi o homem que pecou. Foi por causa disso que ele teve que se encarnar. Foi por causa disso que ele tomou a forma humana e foi pendurado numa cruz. Este ensinamento Jesus mesmo deu a Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. É por isso que ele teve que se encarnar. Isso é graça, isso é favor e merecido, porque ninguém podia pagar a minha dívida. Quando alguém fazia uma dívida no Antigo Testamento, pela justiça de Deus, se aquela pessoa não pudesse pagar aquela dívida, aquela pessoa tinha que ser escrava. E assim somos nós. Nós temos uma dívida impagável diante de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós não temos condições de nos redimir diante de Deus. E o inferno e a condenação, ela não é injusta, ela é um castigo justo. O que não é merecido para nós é a salvação. Nós não merecemos ser salvos, nós não merecemos ser livres, porque nós afrontamos a Deus todos os dias pelo nosso pecado. Nós já nascemos tendenciosos a pecar e isso não tarda a acontecer em nossas vidas. Nós desafiamos e nos rebelamos contra Deus por causa da nossa natureza, por causa da natureza de Adão que está presente em nós. Agora, nós vemos Deus manifestando sua graça, o seu favor imerecido enviando o seu Filho, porque ele não tinha pecado algum e por não ter pecado algum, ele tinha um crédito com Deus e ele podia pagar
toda a nossa dívida. Por causa disso, ele veio em carne e a graça, o favor imerecido de Deus agora é manifesto. Ele veio simplesmente naquela manjedoura, ele veio simplesmente no ventre de uma jovem humilde. Ele experimentou todo tipo de dor e tentação que qualquer ser humano possa experimentar ou sofrer. É por isso que ele conhece as nossas dores. E a Bíblia diz que nós não temos alguém ao lado de Deus que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Muito pelo contrário, nós temos alguém que conhece todas as nossas dores, porque em tudo ele foi tentado. Essa é a graça manifesta de Deus. Agora, o Deus que criou com as suas mãos cada parte do mundo está pisando com as suas sandálias nas poeiras desta terra, manejando a madeira com seus braços, criando calos nos seus dedos e o suor escorre pelo seu rosto. Eu não merecia que isso acontecesse. Eu merecia ser castigado, mas ele escolheu vir e ser castigado no meu lugar. Isso é graça. Foi por isso que ele veio. Graça sobre graça. Não rejeite, mas receba essa verdade em seu coração e seja livre.